Bom dia. Continuando nossos estudos aqui, nas escolhas da prova, vamos para a pergunta número 261. Mas antes vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade, que já estão aqui nos assistindo, nos orientando, nos intuindo para esse estudo, ok? E agradecer também esses nossos irmãos que são trazidos aqui. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando nesse estudo, nos ajudando, protegendo esse estudo nesse momento, protegendo o nosso lar, nossa casa, que possa todo mundo que estiver assistindo essa live, esse estudo, todos os nossos irmãos que estão vindo aqui, sejam assistidos e protegidos e orientados. E também deixo nesse dia aqui essa oração pedindo para que os membros de um grupo que foi desfeito, eles possam conseguir a casa para começar um novo trabalho, que eles estão muito necessitados, para continuar a atividade dele. E a gente sabe que a espiritualidade precisa de um local para exercer as suas atividades, fazer com que esses médios possam trabalhar, esses médiums possam continuar o trabalho deles. E que também essas espiritualidades que necessitam desses médios para trabalhar também, porque eles trabalham tanto no plano físico como também no plano espiritual, possam conseguir adquirir esta casa. Peço em minhas orações, peço que a espiritualidade possam abrir, tanto da linha kardecista, como da linha da Umbanda, possam se unir e trabalhar, porque a espiritualidade independe de qual religião está. Espiritualidade é uma coisa só e que são unidos para fazer o bem, para ajudar o nosso amado Mestre Jesus. Sendo assim, damos início ao nosso estudo. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a pergunta número 261. Ele pergunta assim: nas provações porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Aí ele responde assim: certo que não. Pois bem sabeis haver espírito que desde o começo toma um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o instam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza se lhe esta lhe concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Então é muito comum as pessoas achar, que a pessoa pede a riqueza, pede a beleza, e com isso ele tem que usar mal. Não, eu fiz assim porque eu fui tentado. Não, você não foi tentado, você foi porque você quis, você teve seu livre-arbítrio. A pessoa que ganha muito dinheiro aqui, que ganha coisa, ele tem o direito sim de fazer o que quiser com a sua riqueza, mas ele tem o dever de ajudar ao próximo, Não é sair distribuindo dinheiro, vou dar dinheiro, mas ele pode muito bem montar algo que dê emprego às pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ganha dinheiro, muito dinheiro, tem facilidade, ele pode montar uma fábrica, uma indústria, uma loja, um comércio, Ele pode fazer alguma coisa que ele vai até receber mais e também ajudar o próximo. Ou seja, ele está fazendo aquele dinheiro se movimentar. A pessoa que é bela, eu sou tentado porque eu sou muito bonito, então eu me entreguei à sensualidade, eu me entreguei à orgia. Não, você entregou porque você tem o pensamento e a tendência sua para isso, porque não quer dizer que você é belo, bonito, formoso ou formosa ou bela, você vai ter que usar o seu corpo para outras coisas, para prostituição. Não. Então, olha só, nós que nos envolvemos em certas situações,
Porque tudo que nós adquirimos aqui são conhecimentos e trazemos essa bagagem para que nós possamos ajudar o próximo, né? Então, a gente precisa entender que a riqueza, por exemplo, esses jogadores que ganham milhões, esses jogadores de basquete, futebol, artista, né? Muitos deles, quando ajudam, não ajudam porque querem, é marketing, né? Tem sempre um assessor por trás, ó, você precisa fazer isso para ser bem visto, mas às vezes ele nem quer dar, e às vezes ele nem dá. Quem dá são os patrocinadores e usando o nome dele, mas por ele não tira um centavo do banco, né? Então nós precisamos entender. E tem duas provas dificílimas que nós passamos aqui no planeta Terra: riqueza e beleza. A pessoa que tem muito dinheiro, gente, ele é muito tentado, porque ele tem facilidade de tudo, de conseguir tudo. E às vezes ele é uma pessoa que não tem sentimento. Tudo dele, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu posso isso, eu posso aquilo. Ele não tem humildade, né? Eu não vou te ajudar não, para você é um fracassado, você é um pobre, eu tenho muito dinheiro. Olha só, muitas vezes a gente ouve isso, né? Muitas vezes a gente ouve isso. E a beleza, a pessoa, né, um homem muito belo, muito formoso, é um homem sedutor. Quanta família, quantas filhas de família ele não faz, ele não vai lá, namora, a menina se apaixona, engravida a menina às vezes, ou às vezes não engravida, às vezes ele bota a menina aí em mais lençóis. A mesma coisa a mulher. Usa sua beleza, atrai homem, tira dinheiro de homem, tira bens, acaba com famílias. Então a beleza e a riqueza é uma coisa muito, é uma prova muito difícil aqui, gente. É mais difícil do que aquele que está na sarjeta. Porque na sarjeta, a pessoa que estiver bem pobre, essa pessoa vai ter que ser ela. Vai ter que fazer por onde, né? Também pode cometer alguns, né, erros, delito, mas é mais fácil a riqueza e a beleza, gente. Ok? Então vamos aqui para a pergunta 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Olha só, isso aqui já está falando de um espírito que está começando a sua caminhada, hein? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer com a criancinha. Deixa, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes ele acontece extraviado, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem, né? Então, olha só, quando o espírito está começando a sua caminhada evolutiva, ainda não tem experiência, a espiritualidade ajuda muito. Aquelas pessoas inocentes, né? Você vê aí irmãos muito assim desligados, né? Não é que seja desligado, ele não tem maldade. Você vê Deus livrando de muitas coisas, né? As pessoas que vai de coração, a espiritualidade de luz, ele se interrompe qualquer coisa que vai acontecer com ele, né? Porque ele não está fazendo por maldade. Não está fazendo por maldade. Ele está fazendo, né, por uma coisa que ele achar que é normal. Mas aí a espiritualidade interfere, tá? Manda sempre. Mas as pessoas pensam que vai aparecer um anjo, vai aparecer um espírito. Não, ele sempre orienta como? Ele bota um outro ser na sua frente para orientar, né? Por exemplo, às vezes você na inocência, né? Vamos supor que você vai entrar numa casa que só tem coisa errada. Mas ele gosta de uma pessoa lá, amiga, assim, e ele vai sem interesse, sem maldade nenhuma. Sempre chega uma pessoa, quando ele está prestes a ir naquela porta, chega uma pessoa, se aproxima dele: oi, meu amigo, como é que você está? Tal. Você começa a conversar. Daqui a pouco ele esquece aquilo, ele se desvia, sai, vai para outro local. Ih, gente, esqueci de entrar naquela casa. Ela, não. Aí a pessoa fala: não, ó, cuidar com aquela família é assim, ali ocorre isso, ocorre aquilo. Então ele vai orientando, né? Deus usa outra pessoa para que se desvia e aquela pessoa vai aprendendo. Aí aquela pessoa, daqui a pouco acontece um fato,
Gente, eu ia estar lá, gente. Graças a Deus você passou ali e me desviou de lá, que eu ia ser preso também. Então é assim que a espiritualidade trabalha, ok? Na letra A ainda, ele pergunta assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a prometer o que seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e apurar do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, olha só, quando nós cometemos um erro, né, nessa vida, mas cometemos sem compreender, sem entender, quando nós partimos para o outro lado, nós levamos este erro, certo? Aí nós vamos reencarnar. Quando nós reencarnamos, se for necessário na próxima vida já abater esse nosso erro, né, concluir, fazer que nós expiamos esse erro, vai ser feito. Mas também, se não for feito, essa prova pode ser adiada. Pode ser adiada. Não quer dizer, tem coisas que nós erramos que ainda não pagamos aqui, que talvez seja daqui a 2, 3 vidas, na próxima vida, né? Ou talvez, né, ele passa um pouco aqui, ameniza, mas se for para ter um aprendizado, nós vamos ter que pagar, porque é causa e efeito. O que nós fizemos aqui é que pagamos, gente. Só que muitas vezes tem coisas que nós não pagamos nessa vida, vamos pagar na próxima ainda, né? Porque Deus, ele não quer que você fique com raiva ou não, ele quer que você pague o que você deve. É como se você já estivesse devendo um grande dinheiro, você vá no banco ou vá na pessoa e parcele. Olha, eu não posso te pagar tanto agora. Posso te pagar um pouco agora? Ou posso pagar daqui a 3 meses? Posso pagar a partir do ano que vem? Que esse ano para mim está apertado? E assim Deus trabalha também. Ou seja, ele pode amenizar, como pode também não pagar nesta vida agora, tá? Ok? Então vamos lá, gente. Vamos agradecer a espiritualidade presente aqui. Foi mais umas perguntinhas e que nós possamos adquirir mais conhecimento, mas também mais bondade no coração. Vamos lá? Obrigado, meus irmãos espirituais, obrigado à equipe que está aqui nos protegendo, nos orientando, nos guiando. Obrigado a esses nossos irmãos que são trazidos aqui. E sendo assim, damos término de mais um estudo. Que assim seja assim.